Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez por esse convite, por essa oportunidade. José, me confirma se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Sim. Perfeito. Pessoal, para mim é mais uma vez, né, estar aqui é um prazer. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, com a Lamel e também, né, com os meus alunos também, com a Liga de Medicina Legal da Universidade Brasil de Fernandópolis, com os meus alunos do curso de Direito de Fernandópolis e do curso de Direito da Faculdade Fama de Iturama. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, mas né, vamos ao que importa, vamos ao que interessa. O nosso tema hoje, o nosso estudo, a nossa análise vai ser sobre imputabilidade penal e capacidade civil. Ou seja, o que é que nós vamos falar deste tema? O que é que será tratado, então, nesta oportunidade, pessoal? Bom, nessa oportunidade, nós vamos falar sobre os limites modificadores biopsicossociais da imputabilidade penal e da capacidade civil. Ou seja, nós vamos falar, então, do conceito básico desses limites e daquilo que vai alterar, daquilo que vai modificar a capacidade civil. O que é que isso significa dizer? Isso significa dizer que, alterando a capacidade civil, por certo, também altera-se, também vai modificar a capacidade penal. Então, esse é um fato aqui extremamente importante quando nós pensamos em perícias forenses. Quais são esses fatores que nós aqui hoje abordaremos? Como, por exemplo, a idade, o sexo, o temperamento, estados emotivos. Podemos falar também, né, do estado alcoólico, podemos falar também do estado, né, do dependente químico, e todos esses aspectos também, logicamente, podem estar associados com alguns transtornos mentais. E aí, então, o que nós vamos observar? Nós vamos falar, então, dessa alteração. Ou seja, quando nós temos que abordar o tema capacidade civil e imputabilidade penal, na verdade, nós temos ali duas grandes vertentes. Nós vamos observar o ato da pessoa poder responder criminalmente pela sua conduta. Ou seja, pela condição, pela situação dela reconhecer, dela autodeterminar-se em relação ao fato típico praticado, em relação ao crime cometido. Ou seja, se ela tem conhecimento, se ela tem discernimento, e se é um crime, se ao final do processo a pessoa for condenada, então sofrerá ali as consequências penais, ou seja, a aplicação de uma pena que pode ser privativa de liberdade, restritiva de liberdade ou também restritiva de direitos. Quando nós observamos a capacidade civil, é o ato que todos nós adquirimos a partir dos 18 anos de idade. Todos, basicamente sim, mas existem as exceções. Ou seja, capacidade civil está ligado ao ato de administrar a sua vida civil, negócios, contratos, compra e venda e assim por diante. Ser responsável por si mesmo. Então, é onde nós observamos esses dois grandes parâmetros. Bom, quando e qual a importância, qual é a relação que existe entre a imputabilidade penal e a capacidade civil para o médico perito? Quando nós falamos em perícia, nós temos que compreender que os processos criminais e os processos cíveis determinantes da capacidade civil, eles dependem de um conhecimento específico para o seu julgamento. Ou seja, significa dizer que o juiz, observando uma pessoa, não sabe dizer ou não tem, logicamente, o conhecimento necessário, a expertise necessária para dizer se aquela pessoa é capaz ou incapaz dos atos da vida civil. E aí vem o perito. E aí o perito, por meio do seu laudo, por meio do seu exame, vai dizer se essa pessoa é capaz ou não, se essa capacidade que ela, naquele momento, não apresenta,
se ela é transitória ou se ela é permanente. E com base, então, neste laudo, o juiz, então, pode, e logicamente, né, ele vai considerar o laudo do médico perito, ele, então, pode ter dessa pessoa, ou seja, ela passa de uma pessoa que tem capacidade civil para uma pessoa que não tem capacidade civil, ou seja, colocada em curatela de outra pessoa. Então, ela passa a ser o curatelado e alguém se torna o curador. Uma pessoa maior e capaz passa a ser o curador. Nós adquirimos a capacidade civil quando completamos a maioridade. Então, seja com 18 anos, adquirimos a capacidade civil plena, melhor dizendo, né? Capacidade civil plena, absoluta. Desde que, logicamente, tenhamos discernimento, sejamos capazes de compreender e de auto-administrar a nossa vida. Quando nós tratamos da capacidade penal ou da imputabilidade penal, nós temos alguns critérios distintos. Ou seja, toda pessoa menor de 18 anos é um inimputável penal, somente pelo critério biológico, somente pelo critério etário. Toda pessoa, então, menor de 18 anos é considerado como um inimputável. O que é que isso significa dizer? O que é que isso determina para nós? Determina que, se ela comete um ato que é capitulado como um crime e ela não tem 18 anos completos, ela vai ser regida por uma legislação, ou seja, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela não comete crime, ela comete um ato infracional equiparado à conduta criminosa descrita pelo Código Penal ou por outras leis incriminadoras. Então, esse é um aspecto importante, mas é um critério puramente biológico. O outro aspecto, um outro fato aqui relevante é quando a pessoa ela é, então, maior de 18 anos, mas não consegue se autodeterminar, não consegue compreender o caráter ilícito de um fato, seja, e aí nós temos os motivos, seja porque ela está drogada, seja porque ela está embriagada, seja porque ela tem algum tipo de estado modificador na capacidade de compreensão transitório ou permanente, seja em razão de uma doença, seja em razão de um estado biopsico e também, né, levando-se em consideração alguns aspectos que estão relacionados ao estado da pessoa, então estados hormonais da pessoa. Então, todos esses aspectos fazem com que o indivíduo, de uma imputabilidade penal, se torne um inimputável. Na prática, o que é que isso significa? Quem não compreende plenamente a sua própria conduta, quem não se determina de acordo com a lei porque não compreende o caráter ilícito do ato, ou seja, para aquela pessoa, matar um outro indivíduo é uma questão comum. Ele não consegue compreender, com o senso comum mínimo, que é uma conduta proibida, que é uma conduta ilícita. Para ele, aquilo é normal. Essa é a interpretação que ele tem deste fato. E aí nós temos alguns critérios aqui que nós vamos então abordar. E, logicamente, quem é que vai determinar se essa pessoa ele é imputável, ou seja, se ele pode responder criminalmente pelo seu crime, ou ele é um inimputável, é também o médico perito. Ou seja, é por um processo que será realizado, nós chamamos de incidente de insanidade mental. E aí, então, nesse incidente de insanidade mental, a pessoa será submetida a uma perícia. E o médico, então, né, o psiquiatra forense, ele, então, poderá, pelos meios adequados, técnicos e científicos, determinar se aquela pessoa, no momento do crime, era capaz ou não de se compreender, era capaz ou não de saber se aquilo que ela estava fazendo era ilícito, era proibido ou não.
E aí, o que que acontece? Então, vamos para algumas análises aqui. Quando uma pessoa, vamos pensar assim, vamos pensar no momento do crime. A pessoa ela pode ser o inimputável antes da prática do ilícito, ela pode se tornar o inimputável no momento da prática, pode se tornar o inimputável após a prática do crime. Então, esses três momentos são determinantes para que nós possamos falar da imputabilidade penal. Então, são três momentos decisivos que o perito vai ter que observar, que o perito terá que determinar se aquela pessoa tinha conhecimento, tinha discernimento da prática daquele ilícito, então. E aí, vamos lá. Quando a pessoa já era incapaz antes da prática do ilícito, para que uma pessoa cometa um crime, nós temos os elementos do crime: fato típico, ilícito e culpável. Fato típico significa que ele tem que estar descrito objetivamente numa lei, numa norma. Fato típico ilícito significa que não pode haver nenhuma causa excludente de ilicitude. Por exemplo, um estado de necessidade. Por exemplo, uma legítima defesa. O que é o estado de necessidade? Percebam. Vamos dar o clássico exemplo de um estado de necessidade. Dois amigos saem para pescar, estão num barco e só tem um colete salva-vidas nesse barco. O barco afunda por questões naturais, por fatos e circunstâncias naturais. Os dois amigos se agarram ali no colete salva-vidas, mas o colete salva-vidas não suporta o peso dos dois amigos. Esse fato, ou seja, se os dois continuarem agarrados no colete salva-vidas, os dois morrerão. Esse fato, por si só, gera o estado de necessidade, ou seja, autoriza que um deles despreenda o outro do colete para que ele possa, então, sozinho, na posse do colete, sobreviver. Esse é um estado de necessidade. Ou seja, ninguém é obrigado a dispor da sua própria vida para salvar o outro. Mas aqui eu estou falando de pessoas comuns. Eu estou falando de civis, tá? Não se aplicaria, por exemplo, a bombeiros, a policiais e assim por diante. Eles têm o dever legal de agir para salvar a vida do outro. Um bombeiro não pode alegar, por exemplo, esse estado de necessidade. Teria que ser uma pessoa comum. Então, isso é estado de necessidade. O que é legítima defesa? Quando alguém, utilizando de meios moderados, repele, afasta uma injusta agressão e acaba sendo necessário para não também suplantar a sua própria vida, tirar a vida de outra pessoa. Percebam, não há um ato de agressão, há um ato de defesa. E a defesa é proporcional à agressão sofrida e acaba, então, tirando a vida do agressor. Isso é legítima defesa. Essas são algumas, tem outras, né? Mas essas são algumas hipóteses de excludente de ilicitude. Então, vamos lá. Da pessoa ser incapaz, inimputável, antes do cometimento do crime, da conduta. A pessoa ela tem uma séria doença mental, um retardamento mental. Vamos supor que ela tem 28 anos de idade, mas ela tem uma mentalidade de 4. E aí, então, ela pega uma criança e joga essa criança pela janela, acreditando que o nenê, como sendo um anjinho, vai voar. Percebam, ele tem 28 anos biológicos, mas a mentalidade de 4. 4 anos, de acordo com a nossa legislação, essa mentalidade, de acordo com a nossa legislação, ela é inimputável. Então, essa pessoa que comete essa conduta antes, ela já era inimputável antes de cometer essa conduta, ela não sofrerá as consequências punitivas. Mas o que pode acontecer com ela? Ela pode, se for agressiva, se oferecer um risco à sociedade como um todo, se oferecer um risco a si mesma, ela pode ser submetida a uma medida de segurança. O que é uma medida de segurança? É um tratamento, é um acolhimento. Essa pessoa poderá ser, então, destinada
a um hospital de custódia, ao manicômio judiciário, ou simplesmente ser acompanhada por uma unidade de saúde local, né, para que seja medicada, para que, então, consiga conter-se esses estímulos violentos e essa pessoa consiga conviver em sociedade. Então, o inimputável antes da prática do ilícito, ele não comete crime. Vamos citar um caso famoso, um caso concreto, é o caso do Adélio Bispo, aquele que tentou assassinar o ex-presidente Bolsonaro durante as eleições. Foi constatado por um perito da Polícia Federal que era inimputável. E aí, então, está internado num manicômio judiciário. Ou seja, se amanhã, né, por um ato divino, ele recobra a sua sanidade e é submetido a uma perícia que diga que ele agora sabe o que está fazendo, que agora ele não oferece risco a si mesmo ou à sociedade, ele é posto imediatamente em liberdade, porque ele não está preso, porque ele não foi condenado pela prática de um crime. Por quê? Porque foi constatado por um perito, por um médico, que ele não sabia o que estava fazendo, não tinha como determinar-se em relação à ilicitude da sua conduta antes do ato praticado. Vamos pensar agora no exemplo da pessoa que se torna o inimputável ou semi-imputável, porque nós temos graus também no momento da prática do crime. Ou seja, vamos pensar num primeiro caso, e eu vou dividir em dois exemplos, então. Vamos pensar no inimputável e no semi-imputável nesse momento da prática do ilícito. O inimputável, a pessoa era normal, a pessoa tinha discernimento, a pessoa tinha conhecimento das normas legais de convivência, de respeito ao direito do próximo, mas ela é instigada, ela é ameaçada, e naquele momento ela surta e perde totalmente o discernimento durante o ato. Outro exemplo. A mulher que, durante ou logo após o parto, mata o próprio filho sob o efeito do estado puerperal. E aí um detalhe interessante. Toda puérpera, toda mulher, durante ou logo após o parto, sofre os efeitos biopsicológicos, hormonais, fisiológicos, e isso torna toda mulher uma semi-imputável. O que significa dizer? Logicamente, em graus maiores ou em graus menores. Nem toda mulher vai sentir o puerpério de uma forma intensa, que tire dela a capacidade de discernimento e de controle dos seus atos. Mas isso pode acontecer. E quem vai determinar? O médico perito. Vai dizer se essa mulher, durante ou logo após o parto, que mata o próprio filho, se ela está ou não sobre os efeitos do estado puerperal. E se isso acontece, no caso dessa mulher, ela vai responder por infanticídio, ou seja, uma pena bem pequena, muito menor em relação ao crime de homicídio. Ou seja, ela poderá até mesmo cumprir a pena em regime aberto. Por quê? Porque ela é considerada uma semi-imputável. Dr. Guido Palomba, grande psiquiatra forense, que eu tive o prazer já de encontrar em algumas oportunidades, até tem um presente dele aqui no escritório, um livro, né, um álbum de fotos da Pinacoteca do Museu da Medicina de São Paulo, autografado por ele. Ele me disse, e nas palestras dele ele costuma dizer muito isso, que a pessoa se encontra no estado fronteiriço da capacidade, ou seja, ela sabe o que está fazendo, mas ela não consegue se autodeterminar. Ela não consegue evitar de praticar aquela conduta. Exemplo, a mulher dá à luz a uma criança, ali no hospital está tudo bem, acolhida pelos familiares, vai para casa no dia seguinte com o filho. Naquela primeira noite, a criança chora desesperadamente por horas, e essa mulher está sozinha em casa com a criança. Sobre ainda os efeitos do estado puerperal,
essa mulher, ao desespero, joga a criança pela janela do apartamento do 12º andar. E quando percebe, quando recobra a consciência do que fez, pula na intenção de pegar o seu filho, de socorrer o seu filho. Percebam que a pessoa não quer praticar aquela conduta, mas por essa condição de semi-imputabilidade, ela comete. Nesse caso, por óbvio, todos morreriam. Mas se isso não acontece, ela responderia por infanticídio. Então, esse é um aspecto, esse é um fato, essa é uma condição para que nós possamos compreender. Agora, terceira hipótese. Quando o indivíduo se torna um inimputável após a prática do crime. Pensamos, a pessoa foi lá, seja, né, eu digo que sempre há um motivo para a prática de um crime, justificável ou não, mas sempre há um motivo. Só quem não tem motivos para praticar um crime é o louco. O louco não precisa de motivos. O louco não precisa de estímulos para praticar um crime. Fora o inimputável, o louco, todos os demais precisam de um motivo. E esse motivo, como eu disse, pode ser ou não justificável. E aí vamos lá, a pessoa comete um crime, uma briga de bar, mata o outro, tá. Amigos que se matam, isso é muito comum. Era amigo até meio-dia, depois do meio-dia começou a discussão e aí um acabou matando o outro. E essa pessoa, então, ela é processada, ela é condenada, ela está cumprindo pena. E ela vive, então, daquele momento em diante, atormentada pelo que fez. Ela não consegue conviver com o ato dela, ou seja, de ter matado alguém conhecido e até muitas vezes querido. E ela acaba enlouquecendo, ela acaba, então, passando da capacidade para a incapacidade penal. O que isso vai mudar na vida dela? Cumprindo pena? Nada. Ela continua condenada, ela continua com a obrigação de cumprir pena. Porém, todavia, caso ela, então, se torne em razão dessa doença mental que ela adquire, por não conseguir conviver com o ato praticado, se ela se torna perigosa a si mesma ou perigosa aos demais detentos, ela também é colocada em medida de segurança, ou seja, ela também é transferida para um local próprio e adequado para que ela receba o tratamento em relação àquilo que ela desenvolveu posteriormente à prática do crime. E esse período de internação é considerado como tempo de pena cumprido, porque senão também seria injusto. Não é porque ela perde a capacidade, que ela perde o discernimento, ela passa do sistema prisional para um sistema de acolhimento, no manicômio judiciário ou no hospital de custódia, que esse tempo de internação não contaria para o cumprimento da pena dela também. Então, aí nós temos esses aspectos, ou seja, quando nós observamos a questão da idade, quando nós observamos a questão do sexo, no caso, na hipótese da mulher que responde pelo infanticídio. Então, ou seja, esse é um crime, e aí é interessante, pessoal. O que acontece nessas hipóteses? Tá? Nós temos a necessidade de uma perícia judicial, psiquiátrica, que comprove se a pessoa tinha ou não capacidade de discernimento da prática da conduta ilícita quando da sua ocorrência. O médico ele se coloca numa condição muito difícil de dizer, de ingressar ali no subjetivo do indivíduo para dizer se ele sabia ou não o que ele estava, se ele tinha ou não discernimento do que ele estava fazendo. Então, ou seja, é de fato uma condição, é de fato uma capacidade que o médico ele, então adquire. É um fato determinante para o processo. É lógico que a parte contrária pode questionar, por exemplo, a defesa, né? O médico vai dizer que ele era um imputável, que ele sabia o que estava fazendo. A defesa defende que ele era um inimputável, que ele não sabia o que estava fazendo. Nós temos o perito do juízo, do juiz, ou seja, o juiz não é obrigado a conhecer a medicina, por isso ele tem os seus auxiliares, e o perito, o médico perito, é o auxiliar do juiz. Ele é o expert que vai dizer
com seus conhecimentos técnicos para o juiz, que tem conhecimentos técnicos jurídicos, se aquela pessoa era capaz ou incapaz. Só que, por outro lado, a defesa que defende, que tem a tese de que a pessoa era incapaz e ele não pode responder por essa conduta, ele vai contratar também um médico. Ele também contratará um assistente técnico, ou seja, um médico perito contratado pela parte que não tem a obrigação de ser isento e imparcial. Essa é uma outra característica. O médico perito do juízo, ele tem a obrigação de ser imparcial. O médico contratado pela parte, o assistente técnico, logicamente que ele não é imparcial. Logicamente que ele vai elaborar o seu laudo, ele vai elaborar a sua tese, logicamente, baseando-se em critérios reais, ele não está ali para inventar nada, ele não está ali para mentir, baseado em critérios reais, científicos, mas logicamente que sejam de interesse daquele que o contratou. Então, dentro desses aspectos, eles são importantes. Quando a gente pensa no estado emocional, alguém que reage a uma injusta agressão, alguém que está violentamente emocionado, ou seja, aquele que é tirado do estado de passividade. Essa é uma outra questão importante. Muitas vezes a vítima, na verdade, ela início ao fato crime. Ela só teve o dano, ela só levou o mal, só levou o prejuízo, né? Só levou a pior. Mas ela deu início. Ela provocou, ela instigou, ela ofendeu, ela agrediu, e aí depois ela sofreu as consequências do seu ato. Logicamente que, se não passa de um estado, de uma necessidade necessária, de que a pessoa tenha que se defender, como nós falamos no início, a legítima defesa, nós temos que considerar também o estado e a condição do autor do fato. Ou seja, ele agiu mediante uma violenta emoção. Vamos pensar nisso. A nós não é dado fazer a lei com as próprias mãos. Nós estudamos no direito, principalmente nos primeiros anos, que nós abrimos mão da vingança privada, nós abrimos mão do olho por olho, do dente por dente. E esse poder foi transferido ao Estado e não retornará para nós, salvo, como eu disse, algumas raras exceções. Então, ou seja, imaginem só, um outro exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo. Um pai chega em casa e vê a filha estuprada por um desconhecido. E a filha, então, olha, naquele primeiro momento ela é acolhida, ela é socorrida, é chamado, logicamente, as entidades para que possam ali acolhê-la, SAMU, bombeiro, né, dependendo ali da região. E aí o pai sai desesperado, depois que a filha já foi atendida, ele sai desesperado na busca do criminoso. Isso em ato imediato. E ele encontra essa pessoa. E ele mata o criminoso. Esse pai está movido por uma violenta emoção. Ele é considerado um semi-imputável. Logicamente, ele será considerado como um semi-imputável se o perito assim o disser. E o que vai acontecer? Ele fica isento de pena? Não. O fato dele estar motivado, o fato dele cometer a conduta sob a violência, sobre esse estado emotivo, não tira dele a responsabilidade. Ele vai ter a sua pena diminuída. Então percebam a importância do perito. Percebam o fato de que o perito ele é determinante nesses casos criminais, onde é questionada a capacidade do indivíduo. Olha um outro exemplo interessante. O álcool. Nós temos duas situações. A pessoa que foi induzida, foi obrigada a se embriagar, e isso é uma questão de prova, e aí, então, embriagada, ela comete um crime instigada por outra pessoa.
E ela, nesse momento, o grau da embriaguez tira dela toda a capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta. Ela é isenta de pena. Primeiro, porque ela não queria se embriagar. Ela foi vítima dessa conduta. Depois, ela foi vítima, ela foi utilizada como instrumento por outra pessoa que a utilizou para a prática de uma conduta ilícita. Então, quem vai responder pela conduta ilícita é aquele que a embriagou e aquele que a instigou. O outro exemplo, levando em consideração a embriaguez. O covarde. A pessoa que não tem coragem de fazer aquilo que gostaria. E aí, então, para adquirir a coragem, ela se embriaga. E aí, então, embriagado, ela passa a ter a coragem necessária para praticar o crime. E nessa hipótese, ele, então, responde por essa conduta de forma agravada. Então, esse é uma questão importante. José, fique à vontade. Professor, uma pergunta. Como o senhor falou da embriaguez, no caso que uma pessoa obriga a outra, vamos supor. E nesse caso acontece um acidente de carro e a pessoa que está dirigindo está embriagada, mas foi induzida. Quem é o errado? Nós tivemos uma decisão muito recente nesse sentido, José, que diz o seguinte, e aí vamos lá. A pessoa foi obrigada a se embriagar. A questão é, ela foi obrigada a dirigir esse veículo? Esse é o fato. Entendeu? Ou ela dirigiu esse veículo por um fato aleatório, por uma vontade própria, posterior à embriaguez. Penso eu no seguinte. No caso que eu raciocinei, ela foi obrigada a dirigir o veículo e aí, vamos supor, atropelou uma pessoa que a pessoa que fez ela beber queria que atropelasse. Perfeito. Ela é isenta de responsabilidade penal se constatado que a embriaguez chegou ao ponto dela não ter o discernimento da ilicitude da conduta. E aí quem vai dizer? O perito. E quem responderá pela conduta ilícita é aquele que a obrigou a beber. Tá? Mas só para aproveitar o seu exemplo, é interessante assim, vamos pensar. Né? É muito comum hoje em dia. Você vai para uma festa com um amigo, todo mundo bebe porque quer, e aí você vendo que o seu amigo está embriagado, concorda em ir embora da festa com ele. Ele bate o carro, você sofre lesões corporais, e aí você quer, então, atribuir a responsabilidade da sua lesão corporal ao seu amigo embriagado. Já existe uma decisão que diz que aquele que concorda conscientemente em ingressar num veículo com alguém que está sabidamente embriagado, assume o risco dessa situação. Então, ele não pode imputar o seu dano, a sua lesão corporal ao amigo embriagado, entendeu? Então, nós temos hoje essa outra decisão também, uma decisão nesse sentido. Sim, obrigado. Imagina. E aí, pessoal, até para ficar mais dinâmica, né? Eu não estou aqui para fazer um monólogo, eu falei aquilo que era o básico dessa compreensão, e eu agora vamos bater um papo. Aqueles que quiserem ligar a câmera, por favor, liguem, que quiserem e puderem, né? Agora eu quero ver vocês também. Então, liguem as câmeras, aqueles que puderem. Vamos conversar agora, vamos tirar as dúvidas, vamos trazer exemplos, vamos tirar aqui algumas dúvidas, tá? Fiquem à vontade agora, pessoal. Abram aí, olha aqui, ó, olha que bacana. Já estou vendo aqui a Laísa, o José já está com a câmera ligada. Pessoal, os que eu estou vendo aqui eu vou falando, tá? E para mim é um prazer ver vocês, é um prazer. Eu já avisei, José, eu já avisei que a próxima eu quero estar aí na faculdade com vocês, viu? Beleza. Vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente. Aqui, ó, o Alael. O Alael é membro aqui da nossa Liga de Medicina Legal aqui de Fernandópolis. Alael, que prazer ter você aqui também, viu? Seja bem-vindo. Opa, obrigado, viu? Peguei meio no meio da palestra aí, da aula aí, professor, mas interessante aí, gostei do... Não, muito obrigado pela sua presença também. São bem... A gente sempre tem dúvida, né, com relação a esse tipo de coisa, de acontecimento, né, que aí a gente fica na dúvida da conduta, da responsabilidade, né, tem muitos dispositivos aí que a gente precisa tomar conhecimento. E, Alael, perceba a importância do médico. Nesses casos, eu digo, quem dá a sentença é o médico. O juiz, ele só confirma, entendeu?
O médico ele é determinante nessas situações. O médico é o ponto-chave nesses casos para dizer se a pessoa tem ou não responsabilidade penal pela conduta. Estou vendo aqui também a Yasmin, seja bem-vinda, Yasmin. Estou vendo aqui, né, o Geses, muito prazer em conhecê-lo também. Pessoal, né, vamos aí, ó, vamos trazendo aqui. Eu não tenho, olha, a minha sexta-feira foi tirada para vocês, viu? Eu estou aqui à disposição, fico com vocês até a hora que vocês quiserem. O único detalhe é que a gente não pode fazer aqui um happy hour depois. Senão, não tem hora para ir embora. Sim. Mas vamos lá, tragam aí as dúvidas de vocês, pessoal. Qual que era o tema da aula para eu poder depois postar aí na liga, tudo, essas coisas? Ó, Lael, essa aula está sendo gravada, tá? Depois eu vou mandar o link, vocês podem ver ela na integralidade, tá bom? E o tema é o seguinte: imputabilidade penal e capacidade civil. Então, nós abordamos aqui todos os aspectos, seja por idade, seja por questões emocionais, seja por questões biológicas, fisiológicas, hormonais e também por questões relacionadas a transtornos mentais. Pessoal, deixa eu citar aqui um caso que eu gosto muito de comentar ele, eu cito muito esse caso nas minhas aulas. O Alael foi meu aluno na aula de responsabilidade profissional e medicina legal ali em Fernandópolis. E aí tem um caso, pessoal, que a gente comenta, que é o caso do maníaco do parque. Percebam, aquela condição, aquele estado do maníaco do parque. O maníaco do parque, vamos pensar, vamos aqui, né, fazer algumas considerações. Um homem desprovido de beleza, conforme a afirmação de muitas mulheres. Mas ele tinha a capacidade de convencê-las no metrô de que ele fazia parte de uma revista e de que ele era um caça-talentos e que ele levaria essas mulheres para fazer uma sessão de fotos. Essa sessão de fotos era num lugar, no meio de um mato, e elas não poderiam levar celular. Não poderiam se comunicar com ninguém. Tinha que ser agora e não poderiam avisar ninguém. Percebam a capacidade de persuasão, de convencimento dele. E ele levava essas mulheres para lá, e aí que vem o detalhe. Aí que vem o X da questão. Logicamente, depois daquela série da Netflix, onde nós temos os casos criminais, eles são analisados, inclusive, pelo Dr. Guido, a gente começa a compreender um pouquinho do fato, né? E aí, nesse caso específico, o maníaco do parque, ele era impotente. Ele tem uma disfunção erétil. Ele só conseguia, de fato, praticar o ato sexual quando a mulher era colocada no estado de submissão e sofrimento. Então, não era um prazer sexual. Era uma conduta para gerar sofrimento e vingança. Por quê? E outro detalhe, todas as vítimas tinham um biotipo muito parecido com a mãe dele. Então, ou seja, percebam os traumas de infância. Percebam o fato de que ele alega, não tenho essa informação conclusiva, de que ele havia sido abusado na infância sexualmente e a mãe, sabendo, nada fez para protegê-lo. Então, ou seja, são informações que a gente vai montando um quebra-cabeça e a gente fala, é uma pessoa totalmente capaz? Não. Mas ele foi condenado, ele foi punido, foi preso? Foi. Cumpriu pena? Cumpriu. E saiu já. Não sei se vocês sabem. Ele saiu da cadeia, tentou estuprar uma outra mulher e matar e foi preso novamente. Nós temos um outro caso muito famoso que é, e aí logicamente já não é nem da minha época, nem da época de vocês, o bandido da luz vermelha. O bandido da luz vermelha, depois de matar e estuprar muitas mulheres, foi preso. Ficou 30 anos preso, e aí percebam, não tem o que fazer. Cumpriu a pena. Foi solto, foi acolhido por uma família, tentou estuprar uma mulher de mais de 90 anos, foi morto pelo filho dela. Então, algumas condições humanas, elas são irreversíveis. O Dr. Guido Paloma, ele trata também desse tema quando ele diz que não existe o psicopata, existe o sociopata. Não é só, algumas pessoas não têm doença mental. Elas simplesmente não conseguem conviver em sociedade. Elas são pessoas que estão alheias à possibilidade de viver em relação ao outro.
Tem pessoas que você procura uma patologia e você não encontra. Vou dar um outro exemplo. Pesquisem o que eu vou dizer agora. Chico Picadinho. Ele que inventou essa história de matar, picar e pôr na mala. Ele ainda está preso há mais de 30 anos. Não tem nenhuma patologia, não se encontra nele uma doença mental, mas não se solta. Por que não se solta? Porque senão vai acontecer igual o bandido da luz vermelha. E mais, podem pesquisar o que eu estou dizendo. Agora o Chico Picadinho é um pintor. Ele pinta quadros lindos de borboletas, de paisagens, que são vendidos por muito dinheiro. E continua preso. Então nós temos esses, não vou dizer ícones, não vou dizer, mas nós temos esses personagens que estão presos. Tem um caso, eu não vou lembrar agora do nome dele, mas um estuprador em série, e aí eu não sei quem é mais doido. Eu não sei quem é mais. Esse estuprador em série que está preso, cumprindo pena, ele recebe, gente, por dia, dezenas, centenas de cartas de amor de mulheres que querem visitar ele numa visita íntima no presídio. Né? Então, assim, são realidades, são situações que fogem a todo o critério, fogem a toda a realidade. Então, hoje nós vemos muito isso, nós vemos muitos aspectos, nós vemos muitas condições em que a incapacidade, para muitos, gera a impunidade. Como muitos querem a redução da maioridade penal. Tá bom, eu vou pegar a pessoa de 18 anos e vou reduzir a maioridade penal para 16. Tá. Aí esse 16 vai cometer o crime. Eu vou colocar ele na cadeia junto com os maiores de 18 anos? Eu vou reduzir para 14. Eu vou colocar ele na cadeia junto com os maiores de 18? Esse é um grande problema. O problema não está só na incapacidade. O problema está nesse poder curativo que o Estado tem que ter dessas pessoas. Se ele é doente, vamos tratar efetivamente. Se ele é criminoso, que cumpra a pena efetivamente. Mas é um tema muito delicado. Professor, no caso do estupro, o senhor falou, depois que o pai fez lá, levou a filha para o devido lugar, que seria o hospital, ele agiu em legítima defesa ou não? Não, ele não agiu em legítima defesa porque o crime já havia acontecido. Ele agiu por um ato de vingança. Porque a legítima defesa é para evitar que a conduta ilícita, que a agressão aconteça. Quando ela já aconteceu, é vingança. E essa é uma vingança que, como eu disse, ela é atenuada, ela é diminuída, porque ele estava sob uma violenta emoção. Entendeu? Então, assim, ele vai responder criminalmente, mas com uma pena menor. A legítima defesa é só no momento em que o crime está acontecendo. Por exemplo, alguém vem para me agredir injustamente, eu não fiz nada. A pessoa vem para me agredir, eu tenho o direito de me defender. E às vezes, proporcionalmente à agressão que eu vou sofrer, eu vou me defender e pode levar o outro à morte. Por exemplo, e essa proporção, eu falei, né, eu classifiquei a legítima defesa, usar moderadamente dos meios necessários. Mas não precisa ser medido a régua. A pessoa vem para me agredir com um pedaço de pau. Eu tenho uma arma. Eu tenho que me defender. Então, se eu usar dessa arma para me defender, eu posso dar um tiro na perna, eu posso dar um tiro no pé? Posso, mas se eu acabar matando ela, eu estou me defendendo. O que não pode haver é o excesso. Eu dei um tiro na perna, ela caiu, parou. Se ela não continua mais me agredindo, eu tenho que parar também. Eu não posso, depois de dar o tiro na perna, me aproximar e dar um tiro no peito. Aí eu vou responder por homicídio. Então, esse é um aspecto importante. Quando a gente fala em legítima defesa, não pode haver excesso. Tá? Mas a legítima defesa, como eu disse, ela é para tirar a responsabilidade penal das pessoas capazes. Ela não se aplicaria na hipótese do incapaz. Tá? Então, nem do incapaz e nem do semi-imputável. Pessoal, mais alguém? Eu. Diga aí, Alael. Em caso assim, por exemplo, ocorreu um caso lá em Cuiabá, eu sou de lá, né? De um
um filho de um político muito influente da cidade, né? Um cara bastante influente, bastante condições, né? De a mulher ter terminado o relacionamento com ele, né? Já tinha um tempo e ele insistia e aí ela queria terminar, já tinha terminado, mas o cara não aceitava. E aí ela, mas já tinha terminado. Aí ela arrumou até outro namorado, o cara foi seguindo ali os passos, né? Os rastros dela, a rotina durante vários dias, né? E aí ele pegou ela na saída do prédio junto com um namorado e matou, executou os dois, né? E depois fugiu para a fazenda e depois de alguns dias se entregou. Aí depois ele alegou, o médico, aí é o médico, né, que entra na situação para aí foi alegado lá que que ele sofria de alguma patologia, né, de algum distúrbio psicológico, que, né, para fazer aquela amenização da pena, né? Aí no caso assim, quais seriam? Eu não lembro mais ou menos como que foi o caso, né? Porque aí é claro, ele ficou sobre um regime semiaberto, porque aí tem toda aquela coisa, a influência local, né? Aquela coisa que a gente sabe que existe, compra daqui, compra dali, vende sentença daqui, dali, enfim. Mas aí, no papel do médico, ele que julga, né, que o paciente sofre de alguma patologia, né, e aí em que ele poderia se caracterizar numa situação dessas? Bom, vamos lá, ó. Sobre o aspecto de matar por ciúmes ou por não aceitar o término de um relacionamento, como você mesmo disse, planejado, né, foi atrás, seguiu, Isso. conheceu a rotina da pessoa, nós estamos diante de um crime qualificado, ou seja, um crime considerado hediondo, tá? Por um motivo torpe. O motivo torpe seria os ciúmes. Aí o que acontece? Ele contrata um médico particular que dá um laudo desse. Depois ele vai ser submetido também a uma perícia do perito judicial, do perito do médico, do perito do juiz. E aí nós precisamos saber se o perito do juiz, o perito oficial, o perito imparcial, também disse que ele tinha essa patologia. Então, seja, pelo que você está dizendo, né, pelo resultado final dele ter pego uma pena no semiaberto, provavelmente foi confirmada essa patologia. Provavelmente. Tá? Isso. Se o perito judicial, por exemplo, alegasse que ele não tinha patologia nenhuma, tivesse essa divergência, provavelmente o juiz seguiria a linha do perito oficial, dizendo: não, ele matou por ciúmes, ele matou por maldade, ele premeditou e ele vai cumprir, ele vai pegar a pena e vai cumprir em regime fechado nos rigores da lei. Mas se isso aconteceu conforme você está dizendo, provavelmente o perito oficial, o perito imparcial, também deve ter dado um laudo no mesmo sentido. Então, pode ser que isso seja de fato real, entendeu? Ele encaixaria nesse caso aí como semi-imputável? Isso, pode, provavelmente, pelo que você está dizendo, ele não pegou a pena maior, mas também não ficou sem pena. Então, foi colocado numa condição de semi-imputabilidade. Né? Aqui estou também vendo aqui o senhor José Eurípides, seja bem-vindo, um prazer ter aqui com a gente. Obrigado, Né? professor. Imagina, Léo, mas dentro do que você falou, esse é um caso muito interessante que a gente pode presumir que foi de fato encontrado ali algum tipo de patologia que diminuiu a capacidade penal dele. Ou inventado, né? Mas enfim, aí já não compete a nós, né? Assim, Não, aí não. eu só relato o que aconteceu, né? No caso, A na gente verdade. só presume só. Obrigado, professor. Obrigado, eu. Ô Zé, teu microfone está desligado. Liga o microfone para a gente conversar. Oi. Professor, vou ter que me retirar, mas muito obrigado pela aula aí. Um abraço, Léo. Depois Obrigado. eu mando o link lá no grupo da Liga. Oi, seu Zé Arípides. Tá desligado o microfone ainda. Liga aí para a gente bater papo.
eu estiver no computador, tem um microfoninho em cima. Aí, agora acho que deu certo. Está ouvindo? Estou ouvindo, perfeito. Doutor André, em Sim, questão daquele... que eu sou vigilante, né? Vigilante sim. bancário. Em questão daquele caso que houve numa Caixa Econômica, a cidade eu não me lembro, que foi muito debatido esse caso há uns 15, 20 dias atrás, me parece. Toda a rede nacional estava passando esse caso. O senhor viu essa reportagem. E um cliente foi agredir o gerente do banco e o vigilante do banco chegou próximo para falar, para acalmar o cliente, e ele partiu em direção ao vigilante. E o vigilante foi afastando com a arma na mão, a arma colocada na mão para proteger, que é o que o vigilante usa, né, para proteger a arma, e ele partindo para o lado do vigilante. Aí, em um dado momento, ele desferiu 2 socos no vigilante. Chegou um momento que o vigilante desferiu um tiro nele na perna. Porém, por fatalidade, ele veio a óbito. E, nesse Olha, caso, houve assim, uma legítima defesa do vigilante, que ele tentou, ao todo tempo, afastando do indivíduo, do elemento, e ele, em direção dele, até na saída do lado da porta giratória, e ele agredindo o vigilante, entendi. Ó, foi vamos aonde lá. Eu não cheguei a ver esse caso. Deixa eu explicar por quê. Porque eu estou com um nenê de 60 dias em casa, então eu não estou conseguindo ver televisão. Então, eu não estou conseguindo. Eu tenho uma menina de 7 anos, estou com um nenê pequeno em casa, então eu não estou assistindo televisão, não. Mas vamos lá, ó. O que acontece? O vigilante, o bombeiro, o policial, não pode alegar para si legítima defesa. Ele defende os outros, mas ele, em tese, a justiça não admite que ele exerça a legítima defesa para si, até porque a própria profissão dele é uma profissão de risco. Mas correto. ele exerce o quê? O estrito cumprimento do dever legal. Então, ou Correto. seja, o vigilante, ele agiu no cumprimento do dever legal dele. Ou seja, ele chega, né, cumprindo o protocolo, o senhor falou certinho, ele cumpriu o protocolo, chegou, conversou, tentou acalmar, protege a arma para que ela não seja tomada pela pessoa que está emocionalmente ali abalada. Então, ele age no protocolo correto. E aí, o que acontece? Ele passa a ser, então, agredido. E ele, vamos imaginar, né? Como eu disse, eu não vi, mas vamos imaginar que esse tiro foi um tiro necessário de contenção na perna, perfeito, não é uma área letal, tá? E por uma fatalidade, por uma eventualidade, a pessoa acaba morrendo. Eu vejo que aí existe o estrito cumprimento do dever legal, não vejo excesso e não vejo nenhuma ilegalidade na conduta do vigilante. Correto. Tá Foi, bom? foi muito, Obrigado pela participação aí. foi muito debatido esse caso aí. Muitas pessoas na mídia aí estavam condenando o vigilante nesse aspecto, e eu vi assim que ele protegeu a arma a todo momento, porque o cidadão, muito nervoso, queria pegar a poçada da arma dele. Se ele pegar aquela arma do vigilante, nervoso do jeito que ele estaria, que ele estava, ele poderia Exatamente. agredir pessoas, o próprio gerente ou outros vigilantes que depois que chegou, que estava Porque, mais... o que a gente imagina? Para uma pessoa chegar no banco nesse grau de agressividade, é uma pessoa que já está transtornada por algum aspecto financeiro, está tendo algum problema, né? Então, assim, ela pode ser capaz de agredir pessoas inocentes ali. E o vigilante ele tem que pensar em todos, né? Então, assim, pelo que o senhor me comenta aqui, eu, se advogado dele fosse, seguiria essa linha de defesa. Correto. Entendido. Tá bom? Valeu, obrigado. Acho que, né? Pessoal, mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida?
Ô, José, foi um prazer estar aqui, então, viu? Fiquei muito feliz pelo convite e agradeço a todos da Liga por mim, por favor. E eu já me sinto parte dessa Liga também, né? Já tive aqui algumas vezes e, mais uma vez, contem sempre comigo, viu? É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutor. A nós da Liga agradece demais a presença do senhor. Que Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado. Eu Obrigado. agradeço, senhor, aí, pela essa palhinha que o senhor deu para nós aí. Já clareou bastante aqui a nossa, principalmente a minha, né? Que bom, José. Pessoal, e agradecer também. Deixa eu fazer aqui novamente os agradecimentos, né? Mais uma vez, de forma especial, à Liga de Medicina Legal aí de vocês, que me convidaram. Né? Eu digo a minha Liga de Medicina Legal aqui de Fernandópolis também, né? A Lamel aqui de Fernandópolis, da Universidade do Brasil. Meus alunos do curso de Direito da Universidade do Brasil, meus alunos do curso de Direito da Faculdade Fama e meus alunos do curso de Direito aqui da Faculdade de Jales também, que é onde eu leciono. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela presença, né? E fiquem com Deus, um excelente final de semana a todos, né? E uma abençoada sexta-feira aí. Um abraço, pessoal. Tudo de bom e até a próxima. Doutor. Até. A todos aí, um abraço. Falou. Tchau, tchau.